E um bom crochê para você. Aqui é a Pitula. Hoje, na videoaula, a gente vai fazer o nosso coração com esse ponto, coração folha. Isso mesmo. E eu fiz aqui 4 combinações que eu quero mostrar para vocês todos os detalhes. E também quero que vocês deixem aqui nos comentários para mim qual foi a combinação de cor aí que você mais gostou. Então, fique aqui comigo que eu vou apresentar todas as cores e todas as informações do modelo para você. E também acompanhe, porque a videoaula é até o final. Esse é um passo a passo, só que eu gostei aqui tanto do modelo que eu trabalhei em várias cores. Também vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo o contato da M2 Personal Laser. Em cada um dos modelos eu coloquei uma etiqueta diferente e eu vou deixar o contato da Márcia aqui para vocês na descrição do vídeo, porque tem promoção de etiquetas lá para vocês. Então é só você ir lá na Márcia e fazer aí a compra das suas etiquetas, fazer o seu orçamento. E vamos lá que eu vou te mostrar agora cada um desses modelos de tapete coração que eu fiz. E vamos começar por esse aqui na cor verde escuro, que eu fiz, verde escuro. Ó, para você ver todos os detalhes. Eu fiz esse modelinho gastando 340 gramas, todo feito no barbante número 6, todo feito no barbante número 6. E assim a gente tem esse aqui, com a combinação de cor mais escura. Olha como ficou, com a combinação de cor mais escura. E ficou medindo 68 por 56 no barbante número 6 aqui. 68 centímetros por 56. E gastei o total de 340 gramas. Vamos lá para outra cor. Prepare-se para o print nesse modelinho aqui, acinturado, com essa mudança de cor aqui no contorno em verde claro, esse verde aqui mais claro. Deu um resultado maravilhoso. Eu estou apresentando assim dessa forma para que vocês também possam tirar print. E é só uma questão aqui de mudanças de cores, muito fácil e muito simples de fazer. É só você usar até as suas sobras de fios, porque aqui eu usei sobra de fios. Esse mesclado era uma pequena sobra, esse também, enfim, todo feito em sobra de fios, esse daqui. Então, vamos lá para o próximo. E temos o nosso clássico com trocas de cores vermelho, aqui eu usei vermelho, não fiz o contorno de verde aqui na parte central, coloquei esse mesclado aqui vermelho, enfim, coração vermelho, como eu disse, é um clássico. E esse aqui foi apenas mudanças de cores novamente, não coloquei contorno, fiz as margaridas aqui numa sobra de fio vermelho, coloquei um detalhe rosa, porque eu ia colocar aqui embaixo do ponto folha a cor rosa também. Enfim, é só uma pequena mudança de cor nesse modelinho que eu estou apaixonada. Por isso que eu trabalhei aqui várias cores, como vocês viram. Dessa vez eu me empolguei. E não esqueça de deixar aqui para mim nos comentários qual foi a cor aí que vocês mais gostaram. E vamos lá para o próximo. E nesse aqui, eu não fiz o contorno de verde claro, e olha como ele fica sem o contornozinho. Aí, ele fica sem lá aquela listra de acinturamento, enfim. E fica assim, dessa forma, gente, maravilhoso. Enfim, eu gostei aqui de todas as cores. E você, qual cor que você mais gostou? Aqui eu usei um mesclado lá no meio das florzinhas margaridas, coloquei as margaridas na cor rosa, enfim. E trabalhei todo no barbante cru. Esse foi feito no barbante número 8. O peso total dele foi de 440 gramas. Feito no barbante número 8, a gente gasta apenas 100 gramas a mais aqui. Gastei 100 gramas a mais feito no barbante número 8. E as medidas desse aqui ficou com 75 por 68. Ele feito no barbante número 8 fica com 75 centímetros por 68. Enfim, gente, os materiais aqui é da escolha de vocês. Vocês podem fazer
tanto o barbante número 6 quanto barbante número 8, sem problemas, que a receita aqui, o passo a passo dessa aula, vai dar certo em qualquer espessura de material que você quiser fazer. Barbante número 8 ou número 6 dá o mesmo resultado aqui, fica maravilhoso, fica aí bem perfeito, um trabalhinho maravilhoso. Um tapete com caimento e um tamanho muito bom, olha só o caimento desse modelinho, gente. Fica perfeito aqui o resultado. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou também, me ajude compartilhando essa aula para que aí você possa colaborar com o canal e eu continuar produzindo aí modelos para vocês. E também não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E simbora para a videoaula, gente. Vamos lá trabalhar esse modelinho aqui maravilhoso com esse pontinho folha que ficou incrível. Para aqui, vou usar o meu multicor aqui, amarelo, número 6, esse é o número 6, e vou usar a agulha 3,5 pra gente fazer o nosso trabalho. E vamos começar aqui fazendo o total de 3 correntinhas. Aí, fiz aqui 3 correntinhas, vou voltar aqui na terceira, lá na primeira correntinha, aqui, ficamos com 2 de intervalo só, e faço um ponto alto, assim, desta forma. Ficamos com 2 correntinhas e o ponto alto aqui na terceira correntinha. E vamos subir novamente 3 correntinhas, laço, e faço aqui o meu ponto alto lá na primeira correntinha, na terceira correntinha, deixando também 2 correntes de intervalo. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço e faço o ponto alto na terceira correntinha. Mais uma repetição. 3 correntinhas, laço e faço o ponto alto na terceira correntinha, que é na nossa primeira aqui de base. E ficamos lá com 2 correntinhas de intervalo. Enfim, aqui eu fiz com você 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer o total de 25 base, assim, dessa forma. Total de 25 ponto alto com as nossas correntinhas aqui do lado, ok? Então, vamos lá fazer o total de 25 repetição dessa daqui que eu acabei de fazer com você. Com o total aqui de 25 repetições, temos a nossa base, 25 aqui repetições. E no final, vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio. Cortei, peguei aqui o meu barbante normal, número 6 também, barbante número 6 branco. Vou dar 2 laçadas na agulha, vou deixar esse pedacinho aqui para trás para o arremate. Vou entrar dentro do nosso espaçozinho aqui, que é a nossa base. A gente coloca a agulha entre o ponto alto e a correntinha lá. Então, eu coloco aqui, busco uma laçada, busco mais uma vez, solto 2, busco uma laçada e solto 2. Assim, a gente fica aqui com o nosso primeiro ponto alto aqui, assim, dessa forma. Agora, eu laço mais uma vez, vou entrar dentro do espaço, busco uma laçada e deixo o ponto alto aberto. Laço mais uma vez, entro dentro do intervalo e busco aqui o meu ponto alto aberto. Assim, dessa forma, ficamos com 3 laçadas aqui na agulha. Eu busco mais uma vez e fecho todas juntas. Assim, dessa forma, fica aqui o nosso primeiro pontinho. Fechei assim, dessa forma, vou fazer 3 correntinhas. Laço novamente, entro no intervalo, busco uma laçada aqui. Laço e deixo como se fosse um ponto alto aberto. Laço novamente, entro no intervalo e vamos deixar aqui o nosso segundo ponto alto aberto, sem terminar de fechar. Laço novamente, entro no intervalo
e fico aqui com o meu terceiro ponto alto aberto sem terminar de fechar. 4 laçadas aqui na nossa agulha, todos os pontos altos abertos e todas as laçadas aqui na minha agulha. Então, eu laço novamente e fecho todas. Assim, a gente fez a nossa segunda pétalazinha aqui. Faço 3 correntinhas, laço novamente e vamos lá fazer a nossa terceira pétala. A gente puxa assim para ajeitar aqui todos os pontos, então, eu laço, deixo aqui o meu ponto alto, laço e deixo aqui o meu ponto alto aberto, sem terminar de fechar. Laço novamente e assim fica o meu terceiro ponto alto aberto sem terminar de fechar. O total de 4 laçadas aqui na agulha. E eu laço e fecho todas de uma vez só. Agora, aqui a gente não vai fazer correntinha de intervalo. Então, eu vou só deixar aqui desse jeito, eu só fechei esses pontos, laço, vamos pular esta base aqui, a gente pula uma base e a gente vai para a próxima base. Somente lacei aqui o meu fio e vamos lá para a nossa próxima base. Coloco aqui entre o ponto alto e a correntinha e laço e vou fazer os meus 3 pontos altos abertos sem terminar de fechar. Então, eu laço e faço aqui o meu pontinho, laço e faço aqui o meu terceiro pontinho. 3 pontos altos abertos sem terminar de fechar. Agora, eu laço e fecho todas as 4 laçadas. Novamente, eu vou fazer o total de 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas, laço e vou fazer mais uma pétala aqui dentro. No início, a gente colocou 3 pétalas lá, porque é a flor da ponta. Essas flores aqui da parte reta, agora, nesse início, eu vou colocar o total de 2 pétalas aqui. Então, eu fiz lá 3 pontos altos abertos, sem terminar de fechar, e fecho todos juntos. E fica aqui 2 pétalazinhas. Eu laço, vou para o próximo, a gente vai pular esse aqui. A gente pula uma base, vamos para a próxima base. E aqui, novamente, a gente vai fazer 3 pontos altos abertos, sem terminar de fechar. Fiz os 3 pontos altos abertos, fecho todos juntos. 3 correntinhas, laço, vou aqui fazer mais uma pétala. Temos 2 pontos desses fechados juntos aqui. São 3 pontos altos abertos sem terminar de fechar, fazendo aqui a nossa pétala. Fica assim, desta forma. Fica meio que parecendo que tá se fechando, mas não vai se fechar, é assim mesmo. Agora, eu faço aqui nenhuma correntinha, apenas uma laçada, pra gente passar para a próxima. E aqui, vou fazer novamente 2 pétalas, que são laçadas de 3 pontos para fazer a nossa pétala. Lacei 3 vezes, fecho todos juntos. Faço 3 correntinhas, laço e vou fazer aqui mais uma vez. 3 pontos abertos. Assim, fecho tudo junto. Já temos o total de 1, 2, 3 partes aqui da nossa flor. Vou pular uma sem fazer correntinha, pulo aqui uma base, vou para a próxima sem fazer corrente. Quando a gente passa de um para o próximo espaço, a gente não faz corrente entre eles, só faz a laçada mesmo. E aí, a gente faz 3 pontos altos, sem terminar de fechar, fecha todos juntos, 3 correntes, e vou fazer aqui mais uma pétala. No mesmo lugar, são um total de 2 pétalas, 2 pontos desse aqui, fechados juntos, pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3 e 4. Agora, eu laço. Vou para o próximo e vamos fazer mais um pontinho
aqui, mais 2 pontos desses. 2 pontos fechados juntos, ou seja, a metade de uma flor. Um leque, na verdade, né? Que aqui fica um lequezinho. E assim a gente fez 1, 2, 3, 4, 5. O total de 5 leques aqui, fechados juntos nesta parte. Agora, para o próximo, eu vou apenas laçar novamente. A gente vai pular um miolinho aqui, uma basezinha. E nesse, eu vou fazer apenas um pontinho. Então, eu entro aqui, busco as minhas 3 laçadas. Um ponto que eu digo é um ponto desse fechado junto, que é a nossa pétala. Faço apenas uma pétalazinha. Aí, eu laço, vou pular esse miolo aqui, vou para o próximo. E faço aqui, novamente, o nosso outro ponto, que é a nossa pétala, que são 3 pontos altos fechados juntos. Aí, eu faço aqui a minha pétala. 3 correntinhas, que é de separação entre uma pétalazinha e outra. São 3 correntinhas entre uma pétala e outra. E a gente tem o total apenas de 2 pétalas aqui nesta parte. Então, aqui, faço assim, dessa forma. Vou passar para a próxima, pulo uma base e vou para o próximo. Sempre a gente pula um miolinho aqui na nossa base, que é a nossa basezinha aqui da nossa flor. Faço 3 correntinhas e, novamente, 3 pontos fechados juntos, mais uma pétala, mais um pontinho aqui da nossa pétala. Assim, dessa forma. Essa parte aqui fica assim mesmo, porque a gente já está fazendo o nosso decote. Agora, aqui do outro lado, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez desse lado. A gente já trabalhou 2 lequezinhos, que são as nossas 2 metades de flores aqui, com as nossas 2 pétalazinhas. Então, a gente já trabalhou 2. Então, a gente vai trabalhar mais 3 e vai fazer aqui a nossa última flor. A última flor da ponta, ela vai ter o total de 6 pétalas. Então, vamos fazer toda essa repetição aqui desse lado, sempre pulando um, e de uma pétala para outra, a gente não tem correntinha de intervalo, a gente só tem a separação de correntinha aqui no meio. É um leque de pontos fechados juntos, na verdade. Como eu disse para você, aqui na nossa última flor, a gente tem um total de 6 pétalas, ou seja, aqui na parte reta a gente está trabalhando 2 pétalazinhas, o nosso lequezinho de pontos fechados juntos, e aqui eu fiz o total de 6 pontos fechados juntos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 6 pétalazinhas temos aqui na nossa ponta, 6 pétalas, 6 pontos de pontos altos aqui fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Todos com 3 correntinhas de intervalo aqui entre eles. E do outro lado, a gente vai fazer a mesma repetição, é o mesmo segmento que fizemos aqui nessa parte. Aí, eu dou a laçada aqui na agulha, entre uma flor e outra, a gente não tem correntinha de intervalo, a gente só dá a laçada e vamos aqui para o meiozinho. Então, eu entro aqui aonde eu fiz lá o meu leque anterior, do outro lado, e vou fazer os meus 3 pontinhos fechados juntos. Então, eu entro, busco a minha laçada do ponto alto, entro no mesmo intervalo, busco a laçada e faço aqui o meu ponto, fechando todas as laçadas juntas. Faço aqui 3 correntes, laço e novamente aqui dentro eu vou fazer os 3 pontos fechados juntos. E assim passo para a próxima pétala e vamos lá fazer os nossos 3 pontos fechados juntos. Mosco, faço aqui uma laçada do ponto alto, ficamos com 4 e fechamos todos juntos. 3 correntinhas, laço e faço aqui o meu próximo ponto
fechado junto, que são os nossos 3 pontos altos sem terminar de fechar, pontos altos abertos, e a gente fecha todos juntos. Dessa forma aqui, a gente vai fazer esses pontos até a gente chegar aqui nessa parte. Aqui nessa parte da ponta, onde a gente tem apenas uma pétalazinha, aqui nessa parte eu volto com você. Chegamos até a nossa ponta do coração e aqui a gente fez a nossa flor da ponta e trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, o total de 5 leques aqui nessa parte. E nesse aqui, onde a gente tem apenas uma pétala do outro lado, a gente vai fazer o total de 4 aqui. Então, eu faço uma pétala, 3 correntinhas e vamos fazendo aqui 4 pétalas dentro desse intervalo aqui da ponta. Então, eu entro, faço um ponto, uma pétala, 3 correntinhas e vou fazer aqui os meus 3 pontos fechados juntos, pontos altos abertos, fecho 3 correntinhas e novamente mais um ponto alto aqui fechado junto, laço, entro e faço aqui o meu ponto aberto, 3 pontos abertos, e aí eu fecho todos juntos e ficamos aqui com o total de 1, 2, 3, 4 pétalas e temos 1, 2, 3 alças aqui de 3 correntinhas, 3 alças de 3 correntinhas. Para passar para o outro lado, a gente faz do mesmo jeito. A gente só dá a laçada porque vamos passar para a próxima florzinha aqui. Então, a gente só dá a laçada e vai fazendo aqui os pontos. Dessa forma, você vai terminar aqui toda a sua base, toda a sua carreira. Do mesmo jeito, seguindo o que nós fizemos desse lado e também seguindo aqui, acompanhando o que fizemos de um lado, você faz do outro. Muito fácil e muito simples. Completei a repetição do outro lado, a gente fez lá as nossas 4 pétalas e temos 1, 2, 3, 4, 5. O total de 5 leques aqui também desse lado. E a gente tem que terminar com 6 pétalas aqui na nossa ponta, igual a gente fez lá no outro lado, o total de 6 pétalas. Então, são 6 aqui pontinhos lá fechados juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o total de 6. E aqui eu faço 3 correntinhas, vamos fechar com um ponto baixíssimo e assim vou arrematar aqui essa cor e vamos pegar o verde. Peguei aqui o meu fio verde. Vou dar 2 laçadas assim na agulha e eu vou iniciar aqui nesse primeiro espaçozinho da nossa flor da ponta, a flor maior. Então, vou iniciar aqui. Busco uma laçada, busco mais uma, busco aqui mais uma e assim fica o meu primeiro ponto alto aqui. Então, eu laço no mesmo lugar. Vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, porque assim fica o nosso primeiro bloquinho de 3 pontos. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo e vamos fazer 3 pontos altos. Enfim, vamos trabalhar aqui 3 pontos altos em cada um desses intervalos. Eu faço uma correntinha, vou para o próximo e faço aqui 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo e trabalho 3 pontos altos aqui. Uma correntinha, próximo intervalo, 3 pontos altos. E vamos trabalhando a repetição do bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos aqui de 3 correntinhas. E assim cheguei no último aqui, que é na metade do nosso coração, onde temos lá a nossa pétala de flor que está sozinha, aqui nessa parte. E assim, eu vou para o próximo lado do coração, sem fazer correntinha de intervalo aqui nessa parte. Aqui nessa parte a gente não faz, então, eu apenas fiz o último ponto alto, laço, vou para o próximo intervalo, e aqui vou fazer os 3 pontos altos do nosso bloquinho. E assim continuo, com uma correntinha, vou para o próximo intervalo, enfim. Só onde tem o decote aqui,
que é onde fica o nosso V do coração, que a gente não tem correntinha de intervalo aqui nessa parte, ok? Então, vamos lá, continuando aqui, até a gente chegar lá na nossa última flor. Chegando na última flor, eu já volto com você pra gente fazer a nossa repetição da última flor. E aqui, na nossa última flor, depois do nosso decote, aqui onde a gente fez a união de um bloquinho e outro, sem correntinha, a gente trabalhou 1, 2, 3, 4, 5. E aqui estamos na nossa última flor. E aqui eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Faço uma correntinha, no próximo intervalo aqui, a gente vai trabalhar um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar, fazendo aqui um canto, deixando essa parte aqui com 2 bloquinhos no mesmo lugar. E aí, faço uma correntinha, no próximo intervalo, vamos trabalhar 3 pontos altos. Faço uma correntinha, no próximo intervalo aqui, vamos fazer o nosso leque novamente, de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. Faço uma correntinha, próximo intervalo, vou fazer aqui 3 pontos altos. Uma correntinha e assim eu vou seguir colocando 3 pontos altos em cada espaço de 3 correntinhas até chegar aqui na ponta. Na ponta, a gente vai fazer um leque bem aqui. E aqui, no final, eu fiz para você ver bem certinho como que faz aqui essa parte. Vamos supor, aqui do canto do nosso leque, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 bloquinhos até chegar aqui no meu canto, ó. Do canto ao canto, 7 bloquinhos aqui nessa parte. Ó, aqui... onde a gente tem as nossas 4 pétalas, a gente vai ter o nosso bloquinho, aqui o meu canto, que são os 2 bloquinhos no mesmo lugar, o leque aqui do canto, e tem aqui o bloquinho novamente no outro lugar, porque as pétalas ficam bem juntinha, às vezes você pode passar despercebido e fazer aqui errado, mas a gente tem o total aqui de 3, né, pontos diferentes dentro lá dos espaçozinhos, que a gente tem 3 intervalos de 3 correntinhas aqui na parte das nossas 4 pétalas, assim, dessa forma. E aí, a gente faz aqui o nosso bloquinho no primeiro espaço das 4 pétalas, depois a gente faz o nosso leque, que são 2 bloquinhos no mesmo lugar, separados por 2 correntinhas, e assim a gente segue aqui colocando o bloquinho novamente, porque um lado é exatamente igual ao outro lado, e assim aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma repetição. Completei aqui o outro lado do mesmo jeito, aqui temos o nosso canto, a ponta aqui do nosso coração, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O total de 7 bloquinhos aqui, até chegar no nosso outro canto. E aí, a gente continua a repetição, um bloquinho aqui entre os cantos, e por último, a gente faz o nosso canto aqui na nossa carreira verde. Fiz uma correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo, e aqui vamos cortar o nosso fio pra gente mudar de cor. E aqui, vamos lá, peguei aqui o meu barbante na cor cru, vou dar 2 laçadas assim, a minha agulha, 2 laçadas. Vou vir aqui do lado do meu canto, busco uma laçada, busco novamente, assim, faço o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 para o início do bloquinho de 3 pontos. Essa parte aqui do fio fica para o arremate, faço uma correntinha e vamos lá trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos
até chegar lá no canto. Então, a gente só vai fazendo 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos aqui. Só bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha e vamos repetindo 3 pontos altos com uma correntinha de intervalo, com exceção aqui desta parte do decote. Aqui a gente não tem correntinha de intervalo, a gente só passa de um lado para o outro. Vou chegar aqui nesta parte e eu já te mostro. Trabalhei o total de 6 bloquinhos, e aqui a gente tá na parte do nosso decote. Como eu disse aqui, eu fiz o meu 6º bloquinho, eu laço. Não vamos fazer bloquinho aqui nessa parte, não vamos fazer, a gente apenas laça e vai pro próximo intervalo de uma correntinha. E aqui eu faço o meu bloquinho de 3 pontos altos. E vamos seguir fazendo bloquinho de 3 pontos altos até a gente chegar lá no nosso canto. E no canto, eu já volto com você. Cheguei aqui até o meu canto. E nessa parte do canto, aqui eu fiz uma correntinha, a gente tem 6 bloquinhos também do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui dentro do leque do canto, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, eu entro aqui dentro do intervalo lá das duas correntes e eu trabalho 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Faço uma correntinha e agora, no ponto do bloquinho aqui, no terceiro ponto, que é no último, eu vou trabalhar 4 pontos dentro dele. 2, 3 e 4. 4 pontos altos dentro dele. Faço uma correntinha, assim, e aqui dentro do ponto do meio do bloquinho que fica entre os leques, no ponto alto do meio do bloquinho, a gente vai colocar 4 pontos altos também. Fiz 4 pontos altos, faço uma correntinha. Agora, eu vou para o primeiro ponto aqui do meu leque, novamente assim. Aqui, eu vou trabalhar 4 pontos altos dentro do mesmo ponto alto de base. 4 pontos altos. Faço uma correntinha e aqui, dentro do leque, novamente, no espaço de 2 correntes, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Faço uma corrente e agora eu volto a fazer a minha base normal. Assim, a gente fez toda a nossa curva. 1, 2, 3, 4, 5. O total de 5 motivos com 4 pontos altos. 5 motivos com 4 pontos altos. Agora, eu volto a fazer bloquinhos de 3 pontos altos até chegar lá na nossa ponta do coração. Aqui, a gente vai trabalhar leque sobre leque. Depois, a gente continua toda a repetição normal. E aqui do outro lado, a nossa outra curva, aqui desse lado, vai ser essa mesma repetição que acabamos de fazer aqui nessa parte. Então, vamos continuando aqui toda a nossa repetição, fazendo bloquinho de 3 pontos altos e uma correntinha até chegar na ponta. Aqui na ponta, a gente trabalha leque sobre leque, ou seja, 2 bloquinhos no mesmo lugar, no mesmo intervalo das 2 correntinhas, são 2 bloquinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas, e assim a gente segue a mesma repetição do outro lado e fazendo aqui a mesma repetição na curva. E eu já te mostro. Assim, a gente termina a nossa primeira carreira aqui da base, primeira carreira da base. E aqui embaixo, como eu falei para você, a gente tem o nosso leque da nossa ponta, que são os 2 bloquinhos aqui no mesmo intervalo. E assim, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O total de 8 bloquinhos aqui, 8 bloquinhos de 3 pontos altos, até a gente chegar na nossa repetição de 5 bloquinhos aqui com 4 pontos altos. Aqui a gente tem 5 bloquinhos com 4 pontos altos para fechar aqui a nossa primeira carreira da nossa base. Agora, aqui, eu fecho com ponto baixíssimo, fiz lá a minha correntinha, fecho com ponto baixíssimo.
aqui nessa parte. Agora, eu vou subir com 4 correntinhas. Laço, e aqui dentro do próximo intervalo, já vamos começar a repetição dos bloquinhos de 3 pontos altos, que são a mesma repetição das nossas carreiras aqui anteriores. Apenas bloquinho de 3 pontos altos aqui no intervalo, faço uma correntinha e vamos trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos até a gente chegar aqui na nossa união de bloquinhos, que é no decote, aonde a gente não coloca bloquinho de intervalo no espaço e também não coloca correntinha de intervalo aqui para passar para o outro lado do coração. Assim, dessa forma. Aqui a gente não vai colocar bloquinho aqui nessa parte, a gente só faz a laçada e vamos para o outro lado. E voltamos a fazer bloquinhos de 3 pontos altos, até a gente chegar lá na nossa repetição da nossa curva. Então, aqui, da nossa parte inicial das 3 correntinhas, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5. Agora, aqui, a gente vai fazer a repetição até chegar aqui na parte do nosso bloco de 4 pontos altos. Aqui de 4 pontos altos, eu volto com você bem aqui. E assim, trabalhei o total de 1, 2, 3, 4, 5. Total de 5 bloquinhos desse lado também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Do mesmo jeito. E temos aqui a nossa argolinha de 4 correntinhas. Agora, aqui chegando do lado, a gente não vai fazer o bloquinho aqui nesse espaço, não vai fazer. A gente faz uma correntinha e vou colocar um ponto alto aqui sob o último ponto desse bloquinho de base. Aí, eu faço uma correntinha e agora vou trabalhar ponto sobre ponto aqui nos 4 pontos altos desse bloquinho. Vou trabalhando ponto sobre ponto e aqui no último eu vou colocar 2 pontos altos aqui, ó, colocando 2 pontos altos aqui dentro do último, e assim a gente ficou com 5 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha e vou seguir colocando novamente aqui no próximo bloco de 4 pontos altos, a gente vai seguir colocando ponto sobre ponto e colocando 2 pontos altos aqui no último ponto, sempre no último ponto, colocando o aumento de 2 pontos no último ponto de base. E sempre trabalhando ponto sobre ponto nos demais pontos lá do nosso bloquinho de 5 pontos altos. O último ponto, coloco mais um ponto junto com ele, fazendo assim um aumento. E assim, o nosso bloquinho, que era de 4 pontos altos, vai ficar com um total de 5 pontos. Sempre, a cada carreira, vai aumentar um ponto de base aqui na nossa sequência. Então, vou sempre no último ponto, um ponto alto. E assim, sigo fazendo todos os aumentos. E aqui no último ponto, eu vou colocar 2 pontos no mesmo lugar. E assim ficando com todos os nossos 5 motivos com 5 pontos altos. E a cada carreira vai aumentar um ponto de base aqui nesses bloquinhos. E aqui eu faço uma correntinha, vou e faço um ponto alto sob o meu bloquinho de base, esse aqui. Faço uma correntinha e agora eu vou para o próximo intervalo e começo a trabalhar a minha repetição de 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos. Aqui nessa parte, na próxima carreira, você vai perceber que a gente vai trabalhar um bloquinho aqui nesse intervalo. Então, ele vai ficar sempre intercalado ali daquela forma. Então, vamos lá, fazendo a repetição de bloquinhos, trabalhando ponto aqui sobre ponto, que é o nosso canto. Aqui, a gente vai fazer o nosso canto, que é o nosso leque, que são
2 bloquinhos de 3 pontos altos aqui no intervalo de 2 correntinhas. A gente vai fazer a mesma repetição, sempre vai ser o nosso leque aqui no canto, 2 bloquinhos no mesmo intervalo, separado por 2 correntinhas. E a gente segue a repetição aqui do outro lado. Quando chegar nessa parte, eu volto com você, porque a gente vai fazer a inversão do caminho aqui, igual a gente fez nessa parte, a gente vai trabalhar também do mesmo jeito, seguindo os mesmos lugares de aumentos. Trabalhei toda a repetição, fiz aqui a nossa ponta, lá de baixo, a ponta, o nosso leque, e trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um total de 8 bloquinhos aqui, até chegar nessa parte, onde a gente faz uma correntinha e coloca um ponto alto sob o nosso bloquinho aqui. Agora, eu faço uma correntinha. Como eu disse, desse lado, a gente vai fazer a inversão que a gente fez desse lado. Então, a gente vai começar com o aumento e terminar com ponto sobre ponto. Então, a gente vem de frente para trás. Então, aqui, eu já começo colocando o aumento. No primeiro ponto, eu já faço o meu aumento. Para que o desenho dos motivos fiquem os dois lados iguais. E aí, eu trabalho ponto sobre ponto, faço uma correntinha, e aí, vou começar com o aumento, aqui no próximo. Já começo colocando 2 pontos altos no mesmo lugar. E aí, vamos colocando ponto sobre ponto. Faço uma correntinha. E trabalho o meu aumento aqui, que é o primeiro ponto do motivo, eu já faço o aumento. Para que um lado fique igual ao outro. Aí, eu trabalho ponto sobre ponto. Faço uma correntinha e, novamente, o próximo motivo, faço aqui já 2 pontos no mesmo lugar, assim, dessa forma. E vamos trabalhando ponto sobre ponto. Faço uma correntinha e aqui no próximo já começo com o aumento também. Faço 2 pontos. No primeiro ponto de base, já faço 2 pontos altos, começando assim com o aumento. E trabalho ponto sobre ponto. Aqui no final, faço uma correntinha e vou prender lá na terceira correntinha. Prendo aqui na terceira correntinha com o ponto baixíssimo. E agora, a gente já vai subir para a nossa próxima carreira. Então, eu subo com 3 correntinhas aqui dentro do intervalo. Eu já faço 2 pontos altos, faço agora uma correntinha e vou trabalhar aqui os meus intervalos de bloquinho. A gente vai para o intervalo e faço 3 pontos altos. Uma correntinha e faço 3 pontos altos. Enfim, toda essa parte aqui, eu já ensinei para você tudo bem certinho como fazer toda essa parte. Então, eu encontro com você aqui no nosso motivo, entre o motivo e o ponto bloquinho, ok? E aqui, trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 bloquinhos aqui, do início ao fim. 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado, 1, 2, 3, 4. E esse aqui vai ser o quinto. Fiz 2 pontos altos no intervalo da correntinha e agora trabalho ponto sobre ponto. E as carreiras vai ser alternada aqui nessa parte, que é a próxima carreira, a gente vai colocar apenas uma correntinha e ponto alto sob o último ponto alto, igual a gente fez aqui na nossa carreira anterior. E assim por diante. Eu faço uma correntinha, agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto e aumento no último ponto. Bem fácil, bem simples, sempre aumento no último ponto e a cada carreira a gente vai ter aqui o nosso aumento de 1 ponto em cada um desses 5 motivos. O último ponto alto, faço aqui mais um ponto alto
e assim aumentando a quantidade de pontos. Agora, nessa carreira, já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, temos 6 pontos. Faço uma correntinha e continuo a repetição. E assim por diante. Em todos os outros motivos aqui, a mesma repetição. Aumento no último ponto do motivo. Assim, a gente vai seguir fazendo o restante da repetição aqui do outro lado, que é tudo bem fácil e bem simples. Na ponta, a gente sempre vai ter aqui a nossa ponta, que é leque sobre leque, e aqui do outro lado, como eu disse, é a inversão dos aumentos. A gente começa com o aumento. Aqui desse lado, a gente termina com o aumento, ok? Então, vamos aqui finalizar essa nossa terceira carreira e eu já volto com você. E aqui, finalizei toda a minha repetição, como eu disse para você, fazendo os aumentos aqui de trás para frente. E aqui no final, fiz uma correntinha e fechei com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Agora, vamos lá para a nossa quarta carreira. Quando termina em bloquinho assim, dessa forma, a gente vai subir com 4 correntinhas. Então, faço 4 correntinhas, vou trabalhar a mesma repetição aqui da carreira anterior. Bloquinhos de 3 pontos altos, até a gente chegar aqui no decote. Aqui a gente não faz correntinha, completa toda essa parte aqui, e a gente vem fazendo a mesma repetição aqui da carreira anterior, colocando aumento sobre aumento nesta parte, depois fazendo a mesma repetição aqui, totalmente igual, colocando aqui a nossa ponta sobre ponta. Do outro lado, a gente vai fazer o aumento no primeiro ponto e assim continuando toda a sequência. Então, vamos lá completar essa carreira. E completando aqui a nossa quarta carreira, vamos recapitular. A gente fez aqui a nossa argola de correntinha e trabalhamos 1, 2, 3, 4 bloquinhos de um lado e 4 bloquinhos do outro. 1, 2, 3, 4. Aqui no final, fizemos uma correntinha e um ponto alto sobre o nosso bloquinho, igual a gente vai fechar aqui nessa parte. E cada motivo ficamos com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos em todos os nossos 5 motivos aqui dos dois lados. E na nossa parte aqui de baixo, entre os nossos motivos e a nossa ponta do coração, a gente ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de 9 bloquinhos, e temos aqui também o nosso intervalo de um ponto alto aqui dos dois lados na nossa quarta carreira. 1, 2, 3, 4. Quarta carreira aqui da nossa base. Agora, na nossa quinta carreira, a gente vai colocar aumento dos dois lados aqui dos nossos motivos. A gente vai colocar aumento no primeiro ponto e aumento no segundo ponto em 2 carreiras. Então, eu faço aqui uma correntinha, vamos fechar na terceira correntinha, finalizando assim a nossa quarta carreira, perdão, 1, 2, 3, 4, quarta carreira. Agora, vamos para a quinta carreira. A gente sobe 3 correntinhas, dá a laçada, aqui no intervalo eu já vou fazer mais 2 pontos. Vamos trabalhar a repetição aqui de bloquinhos normais até a gente chegar lá nos nossos motivos de 7 pontos altos. Lá no motivo de 7 pontos altos, eu volto com você. Aqui é a repetição normal, igual a gente já vem fazendo nas carreiras anteriores. E estamos na nossa quinta carreira. Eu já te mostro a repetição bem certinho, para você fazer aí, sem ter problemas nem dor de cabeça. Aqui para passar para um lado, para o outro lado, a gente não faz correntinha de intervalo entre os bloquinhos aqui nessa parte. Então, eu vou chegar até aqui e já volto com você. Assim, até chegar no motivo, a gente ficou com 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 bloquinhos aqui de cada lado no nosso decote. Aqui no motivo, como eu disse para você, a gente ia fazer 2 pontos altos no primeiro ponto e 2 pontos altos aqui
no último ponto. A sequência vai ser assim, dessa forma, em todos os 5 motivos. 2 pontos altos no primeiro ponto, trabalhamos ponto sobre ponto e 2 pontos altos aqui no último ponto do motivo. E assim, em cada um dos 5 motivos, nessa quinta carreira, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O total de 9 pontos altos em todos esses 5 motivos aqui da nossa quinta carreira. Então, vamos lá completar essa quinta carreira, porque aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma repetição e vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai dar um total de 10 bloquinhos aqui na parte da ponta do nosso coração. E aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma repetição, colocando aumento no primeiro ponto do motivo e aumento no último ponto do motivo. Então, vamos lá, eu encontro com você na finalização aqui da nossa quinta carreira. Muito fácil e muito simples. E finalizando aqui a nossa quinta carreira, vou fazer uma correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo aqui na nossa terceira correntinha. Agora, eu vou subir com 4 correntes e vamos fazer a sexta carreira exatamente igual à quinta carreira. A gente vai colocar aqui todos os nossos bloquinhos no espaço de uma correntinha, bloquinhos de 3 pontos altos, enfim, fazendo a mesma repetição das carreiras anteriores. E a gente vai colocar aqui na sexta carreira também 2 aumentos, um aumento no primeiro e um aumento aqui no último ponto do nosso motivo. E assim, vamos lá reproduzir aqui a nossa sexta carreira, que é uma repetição da nossa carreira anterior. Tudo do mesmo jeito. E aqui, ó, fiz a minha argola de correntinhas aqui e trabalhei 3 bloquinhos. E agora, já passo para o outro lado. E assim, ficamos apenas com a repetição de 3 bloquinhos aqui. E lá, o nosso espaço de uma correntinha e um ponto alto lá no nosso bloquinho. Depois, a gente volta a fazer a mesma repetição em todos os nossos motivos. Aumento sobre aumento, fazendo lá a repetição de aumento no primeiro ponto dos 5 motivos e aumento no último ponto do motivo. E aqui, de transição, para fazer os nossos motivos, a gente colocou uma correntinha e um ponto alto sobre o nosso bloquinho aqui. Fiz uma correntinha. E agora, eu vou colocar aumento sobre aumento. Então, vamos lá fazer aqui a nossa repetição da nossa sexta carreira e eu já volto com você. Completando a nossa sexta carreira, a gente trabalhou o total de 3 bloquinhos aqui de cada lado da parte do decote. Temos o nosso ponto alto aqui que fica entre o nosso bloquinho e também aqui os nossos motivos. Nos motivos, a gente trabalhou aumento sobre aumento, ou seja, aumento no primeiro e aumento no último ponto, fazendo assim o total de 11 pontos altos aqui nos 5 motivos dos nossos 2 lados. A gente tem o total de 11 pontos altos. E aqui, na parte de baixo, na ponta, sem contar o nosso leque, a gente trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de 10 bloquinhos aqui entre a nossa ponta e o nosso motivo. E temos também o nosso ponto alto aqui de transição entre o motivo e a nossa parte aqui de repetição de bloquinhos. E assim, vamos fechar a nossa sexta carreira. E na sétima carreira, a gente vai trabalhar uma carreira completa de pontos altos. Então, aqui eu fiz uma correntinha, vou fechar na terceira correntinha aqui e vamos lá fazer a reprodução aqui da nossa sétima carreira. Então, eu subo 3 correntes no intervalo da correntinha. Em todos os intervalos de uma correntinha, a gente vai colocar um ponto alto. Nos bloquinhos, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Por toda a carreira, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, intervalo da correntinha, um ponto alto. E vamos fazendo a repetição de ponto sobre ponto aqui em toda a carreira.
ponto sobre ponto, intervalo da correntinha, um ponto alto. E aqui, nos nossos dois bloquinhos que fica no decote, nesse primeiro, eu vou trabalhar um meio ponto alto, que a gente faz a laçada lá no primeiro ponto, assim, dessa forma, puxa e passa por dentro de todos, um meio ponto alto. E nos demais, aqui nos outros dois pontos altos, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Fiz 2 pontos baixos. E do outro lado, a gente vai fazer a mesma repetição. Primeiro ponto alto, um ponto baixo. No segundo, um ponto baixo. E no terceiro, a gente faz um meio ponto, que a gente dá a laçada, entra aqui no nosso último ponto lá do bloquinho, o terceiro ponto, e passa tudo por dentro aqui, de uma vez só. Aí, eu dou a laçada e vou continuar a repetição por toda a carreira, é apenas ponto sobre ponto. E nessa carreira, a gente não vai trabalhar os aumentos, a gente vai fazer apenas ponto alto sobre ponto alto e ponto alto nos intervalos aonde tem uma correntinha, a gente sempre vai fazer aqui o ponto alto, apenas um ponto. Entra no intervalo da correntinha, um ponto. E aqui no ponto alto de base, um ponto alto. Intervalo da correntinha, um ponto alto apenas. E aqui nesta carreira, a gente também não vai trabalhar os aumentos. A gente só vai colocar ponto alto sobre ponto alto em todos os 11 motivos aqui. A gente vai colocar ponto sobre ponto, sem fazer os aumentos. E vamos colocar um ponto alto lá no intervalo da correntinha. Apenas fazendo uma carreira aqui de contorno de pontos altos. Aí, cheguei no aumento, a gente não faz aumento. Vamos aqui no intervalo da correntinha, um ponto alto. E seguimos fazendo a repetição em todos os motivos. E aqui também, na nossa parte reta, a gente vai trabalhar a mesma repetição. Aqui na ponta, a gente vai fazer ponto sobre ponto, 2 pontos altos dentro do intervalo, 2 correntinhas, e assim a gente segue fazendo a repetição normal de ponto sobre ponto. Ou seja, aqui na ponta, eu te mostro tudo bem certinho também. Trabalhei ponto sobre ponto aqui, sem fazer aumento. Na parte aqui da ponta do coração, como eu disse para você, a gente vem trabalhando, ó, ponto alto sobre ponto alto. Aqui no intervalo da correntinha, trabalhei 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos no mesmo lugar. E assim, do outro lado, fiz a mesma repetição, sem colocar aumentos, trabalhando ponto sobre ponto. E aqui, desse lado até chegar aqui embaixo, sem contar esses 3 pontos que a gente fez aqui, que é o meio ponto alto, o ponto baixo e o ponto baixo. Então, sem contar esses 3 pontos aqui, temos o total de 118 pontos de cada lado, 118 pontos altos desse lado e 118 pontos altos aqui do outro lado. E assim, um total de 236 pontos altos dos dois lados, 236 pontos altos aqui dos dois lados. Mas não tem a necessidade de você ficar contando, se você fez bem certinho, ponto sobre ponto, sem colocar aumento, aí a sua contagem está corretíssima. Eu falo aqui a contagem de pontos bem certinho, porque tem as pessoas que gostam de ficar tirando dúvidas, né? Que é olhar bem certinho qual foi a quantidade de pontos altos. Então, temos o total de 118 pontos altos de cada lado. E unindo as duas partes, 236 e assim, depois de ter pontos feito altos. toda essa repetição da base, agora a gente vai colocar o detalhe principal aqui do nosso modelo. E eu comecei aqui de novo o projeto para eu poder vir com você aqui só na base principal que eu quero mostrar. Por quê? E todo esse modelo eu já usei em um outro tapete, em outra gravação. Por isso que você assistiu até essa parte aqui em outra cor. E assim, vamos lá para o nosso projeto aqui, para o nosso detalhe principal, que é o nosso ponto folha.
E aqui a gente fechou com ponto baixíssimo. Depois que você fechou com ponto baixíssimo, você vai para o segundo ponto. A gente vai lá para o próximo ponto. Então, aqui no próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou subir 4 correntinhas. 4 correntinhas, eu vou pular um ponto, vou para o próximo e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou pular um ponto, um pontinho, e vou fazer a sequência aqui de 4 pontos altos. 3 e 4. 4 pontos altos. Agora, eu dou a laçada, vou fazer um meio ponto alto. Então, eu laço, vou para aqui o próximo, esse ponto, laço e puxo tudo de uma vez. E assim, eu vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo. E agora, eu vou pular esse pontinho baixo aqui, o próximo ponto baixo, que é na direção do terceiro ponto do bloquinho, a gente vai pular ele. E do outro lado também, porque afinal, um lado é igual ao outro. E assim, eu vou pular o total de 2 pontos baixos. Vou para o próximo, que é o terceiro ponto baixo, aqui, ó, 1, 2, o terceiro, na mesma linha, sem fazer correntinha, e faço um ponto baixo. Dessa forma, a gente pulou um ponto baixo de cada lado, como eu disse para você. Agora, novamente, no próximo ponto, faço um ponto baixo. Laço, e no próximo ponto, eu faço um meio ponto alto. Laço, e assim a gente vai fazer a sequência de 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha, vou pular um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Mas vamos conferir essa sequência aqui novamente para não ficar nenhuma dúvida. A gente subiu com as 4 correntinhas, pulamos um ponto alto. Depois, a gente fez um ponto alto, uma correntinha, pulamos um ponto de base. E assim, a gente trabalhou 1, 2, 3, 4. 4 pontos altos. Fizemos um meio ponto alto e fizemos 2 pontos baixos. Passamos para o próximo lado, fizemos 2 pontos baixos, do mesmo jeito que fizemos desse lado, 2 pontos baixos, um meio ponto alto e 4 pontos altos aqui na sequência. Agora, a gente vai continuar aqui a nossa sequência. Bem fácil, bem simples. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, e aqui no próximo, eu vou colocar 3 pontos altos no mesmo lugar. 2 e 3. 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. Uma correntinha, pulo um ponto de base e faço a sequência de um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo trabalho 3 pontos altos. E essa é a nossa sequência. A gente vai fazer o total de 10 conjuntinhos desse aqui, de 3 pontos altos. Ele vai terminar a sequência bem aqui, nessa posição do nosso último motivo. Vai dar o total de 10 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos, com o nosso espaço aqui entre eles. Então, vamos fazer a sequência de 10 conjuntinhos desse e eu já volto com você. Completei as 10 repetições dos pontos altos fechados juntos. Vamos conferir aqui comigo, ó. Depois do nosso decote, temos 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O total de 10 conjuntinhos aqui de 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, a partir daqui, a gente vai fazer a mesma repetição, só que esses 3 pontos altos, a gente vai trabalhar cada um em um ponto de base. Então, aqui vamos trabalhar o nosso espaço, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, assim, dessa forma, deixando o nosso espaçozinho aqui, igual a gente estava fazendo toda a sequência aqui na parte circular. Agora, aqui, a gente já começa a fazer 3 pontos altos, mas a sequência de ponto sobre ponto, porque estamos na parte reta. E assim, a gente coloca, ó, 3 pontos altos, pulo um ponto de base, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base, e aqui, trabalho 3 pontos altos novamente, um ponto alto em cada ponto de base, um ponto alto em cada ponto de base. 3 pontos, ó, bloquinho de 3 pontos, ponto sobre ponto, e espaço, uma correntinha, pulo um ponto de base, uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, e faço a minha sequência de 3 pontos altos. Um ponto em cada ponto de base. E assim, eu vou fazer a sequência até chegar aqui na nossa ponta do coração. Bem aqui, eu já volto com você. Cheguei até a ponta, e até chegar na ponta, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O total de 6 conjuntinhos aqui e o nosso intervalo de ponto alto, correntinha e ponto alto. O total de 6 bloquinhos de 3 pontos altos, trabalhando ponto a ponto. E aqui no final, eu fiquei sobrando apenas um ponto alto. Então, eu faço uma correntinha e nesse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto nele. Nesse ponto alto que sobrou aqui, para fazer a minha ponta. Dentro aqui do intervalo da nossa ponta, eu trabalho mais 2 pontos. E assim, faço uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Ficando assim, o nosso mesmo intervalo aqui dentro do canto. Faço uma correntinha. E aí, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E o terceiro ponto alto, eu faço ponto sobre ponto. Aqui nesse pontinho, aqui no primeiro ponto, já da nossa sequência do outro lado. Aí, fica assim, dessa forma. 3 pontos altos, o nosso intervalo, e 3 pontos altos. Aí, uma correntinha, vou fazer um ponto alto sem deixar ponto de intervalo, eu já vou aqui para o próximo ponto, sem deixar intervalo aqui de correntinha. Aqui na parte da ponta, a gente fez dessa forma, sem colocar intervalo de correntinha aqui. Eu já fui no próximo ponto e fiz o ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, vou pular um ponto de base, vou no próximo, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base, e agora eu faço 3 pontos altos, um em cada ponto de base, colocando aqui a sequência de um bloquinho de 3 pontos altos, e fica assim, dessa forma aqui, o início da nossa ponta. Uma correntinha, pulo um ponto de base, e assim começa a sequência novamente, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto e faço 3 pontos altos. E assim, a gente vai fazer a nossa sequência do total de 6 bloquinhos de 3 pontos altos, trabalhando ponto sobre ponto, fazendo assim
somente o nosso intervalo aqui entre eles, do mesmo jeito que a gente trabalhou aqui do outro lado. Então, é só você copiar a sequência que fizemos desse lado, 6 bloquinhos aqui, 6 motivos de 3 pontos altos, trabalhando ponto sobre ponto. E aqui na parte da curva, são um total de 10, trabalhando 3 pontos altos no mesmo pontinho de base. E aqui desse lado, a gente vai fazer do mesmo jeito, o total de 10 motivos, trabalhando 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Do mesmo jeito que a gente fez aqui em toda essa parte. Essa mesma repetição que a gente trabalhou aqui desse lado, você vai fazer lá do outro lado. E eu encontro com você no final da nossa carreira. Completei aqui 6 repetições de 3 pontos altos, como eu falei, o total de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nessa posição, que é aqui de alinhamento com a nossa curva, a gente fez o total de 10 repetições dos nossos 3 pontos altos aqui juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que fica aqui bem do ladinho onde a gente subiu com as nossas correntinhas, mas temos o ponto alto que fica aqui, que é o ponto alto de intervalo. E assim a gente finaliza aqui a nossa carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Fecho com ponto baixíssimo. E essa foi a nossa 8ª carreira. Vamos lá para a nossa 9ª carreira. A gente só vai trabalhar a repetição. Então, aqui mesmo, eu vou subir novamente com 4 correntinhas. Laço, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou aqui para o ponto alto de base e trabalho ponto sobre ponto. Vou lá trabalhando ponto alto sobre ponto alto. 3 pontos altos aqui. Agora, no próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. Trabalhei 3 pontos altos, agora eu faço um meio ponto alto. Passo tudo junto. Vou trabalhar 2 pontos baixos, 1 e 2, e vamos pular 2 pontos baixos, 1, 2, e vou para o outro lado. Pulei lá, 2 pontos baixos. Aqui do outro lado, faço 2 pontos baixos, laço, faço um meio ponto, que eu laço e passo dentro de tudo, meio ponto. Laço e vamos trabalhar 3 pontos altos. 2 e 3. Agora, eu faço uma correntinha, laço e começo a trabalhar ponto sobre ponto até o final, gente. Uma correntinha, venho para o próximo, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, faço aqui os meus 3 pontos altos, trabalhando pontos sobre ponto, como eu disse. Uma correntinha, venho aqui para o ponto alto, trabalho ponto sobre ponto. Uma correntinha e trabalho ponto sobre ponto lá no ponto sozinho. Uma correntinha e assim vou trabalhar ponto sobre ponto em todos os motivos aqui nessa carreira. Quando chegar lá na nossa ponta do leque, eu te mostro tudo bem certinho como ficou a repetição lá na nossa ponta. Então, vamos lá, completando aqui, e eu já te mostro tudo bem certinho. Aqui embaixo, na ponta, a gente trabalhou também ponto sobre ponto, aqui em todos os pontos, nos espaços, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Enfim, mesma repetição, sem mudança nenhuma, bem certinho, ó, mesma repetição, sem mudança nenhuma aqui na ponta. Foi sem mudança nenhuma em toda a nossa carreira, aqui, sem mudança nenhuma até o final. E aqui, no final, completando, ficou bem certinho mesmo. Só ponto sobre ponto em toda a nossa carreira, fiz uma correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo e vamos cortar aqui esse fio. Cortei o meu fio, finalizando toda a nossa base para fazer
o nosso ponto folha, toda a nossa base aqui. Agora, vamos lá iniciar o nosso ponto principal aqui do nosso modelo, o nosso ponto decorativo. Então, estamos aqui na nossa ponta, vou iniciar aqui nesse bloquinho, que é o próximo bloquinho depois da ponta, de 3 pontos aqui. Então, eu apenas dobro o fio e vou lá no primeiro ponto alto dos 3 pontos aqui, da nossa carreira, o primeiro ponto alto, e vou prender o meu fio aqui. Prendo lá o meu fio com uma correntinha, que já serve como um ponto baixo. E vou colocar um ponto baixo nos demais pontos aqui. Um ponto baixo em cada um ponto, fazendo assim o total de 3 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto. Agora, eu faço 2 correntinhas, dou uma laçada, entro nesse primeiro intervalo de correntinha, laço, faço uma laçada, laço novamente e faço mais uma laçada. Em todos esses intervalos, a gente vai fazer dessa forma, 2 laçadas. E assim, a gente vai trabalhar nesse intervalo, aqui no ponto de separação, esse ponto alto aqui, depois a gente vai fazer nesse intervalo e nesse intervalo aqui também. Então, vamos lá. Eu laço novamente e vou no próximo intervalo, puxo uma laçada. Laço novamente e vou aqui no próximo, que é na mesma direção, lá no intervalo da correntinha, e puxo uma laçada. Ou seja, a gente está abraçando lá a nossa carreira, ok? Não está puxando somente uma, a gente está abraçando todas. E assim, eu laço novamente, agora vou para o ponto alto que eu disse para você. Pego lá no ponto alto, que fica aqui no meio do intervalo, nesse ponto alto, e vou puxar a laçada, abraçando tudo. Assim, dessa forma. Laço novamente, entro no intervalo, abraçando tudo, e pesco. E assim, a gente fez 2 laçadas. Laço novamente, vou aqui para esse intervalo de correntinha, a gente vai repetir o que a gente fez desse lado. E laço, laço novamente e laço aqui dentro, fazendo 2 laçadas. Todos os pontos têm 2 laçadas. E aqui nesse primeirinho que fica escondido também, que é o mesmo que a gente iniciou do outro lado. E assim, eu laço, venho aqui, faço uma laçada. Laço, entro no intervalo e faço aqui uma laçada. Agora, eu vou pescar uma laçada e vou passar por dentro de todas essas aqui. Passei por dentro de todas, fiquei com 2 aqui no topo. A gente tem 2. Então, eu passo e fecho todas 2. E puxo aqui o meu fio. E o nosso primeiro ponto está pronto. Aí, eu faço 2 correntinhas. Vou aqui para o meu ponto alto dos 3 pontos de base. E vou fazer 3 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Faço 2 correntinhas. Laço. Venho aqui no primeiro intervalo de corrente, laço, laço novamente e laço aqui, 2 laçadas. Laço, entro no próximo intervalo, pesco, laço e entro novamente e pesco de novo. E fica assim. Laço mais uma vez e vou fazer a do ponto alto que fica aqui entre os pontos. Então, eu pesco, laço mais uma vez e entro no mesmo lugar, faço aqui o ponto, a minha laçada, né? O ponto das laçadas. Eu laço mais uma vez, entro aqui no intervalo de correntinha e laço. Mais uma laçada no mesmo lugar e laço. Laço novamente e agora faço aqui o último intervalo de correntinha. Uma laçada, laço, e aqui terminei as minhas 2 laçadas. Sempre 2 laçadas, 2 pontos de laçadas em cada intervalo. Ficamos assim, seguramos tudo, pescamos uma laçada e passamos por dentro de
todas, assim, dessa forma. Ficamos com duas aqui em cima, que eu só passei por dentro, mas não finalizei o ponto. Agora, a gente puxa e finaliza aqui o nosso ponto. Faço duas correntes, vou para o próximo ponto, ponto baixo, próximo ponto, ponto baixo, próximo ponto, ponto baixo, duas correntes, laço, aí vamos fazer no intervalo da correntinha. Primeiro, e aí fiz duas laçadas, laço, vou para o segundo intervalo. E vamos lá, colocar duas laçadas, uma e duas. Laço, e vamos para o intervalinho do meio, que é lá o nosso ponto alto de base. Então, eu pesco lá no ponto alto de base, uma laçada, arrumo aqui bem, que escapou, laço, e segunda laçada no ponto do meio. Então, eu laço novamente e vou aqui para o intervalo, fica todo amassado, tá vendo? E aqui, vamos fazer duas também, uma e duas. Laço, vou aqui para esse espaço e vamos fazer duas também, uma e duas. Agora, eu laço, passo por dentro de todas. Ficamos com duas laçadas, laço e fecho todas. E o nosso ponto fica assim, desta forma. E agora, a gente vai continuar essa repetição por todos os pontos aqui. Todos os intervalos, a gente vai fazer da mesma forma. Observe que a gente fez uma, duas, três, quatro, cinco. Temos o total aqui de 5 laçadas duplas, que a gente laça duas vezes, e aí depois a gente fecha tudo junto. Então, fica dessa forma. Agora, a gente vai fazer por toda a nossa carreira, até a gente chegar aqui na parte do decote, eu volto com você. Completei todos os motivos até chegar aqui na parte do nosso decote e vamos lá fazer essa partezinha aqui. Muito fácil, muito simples. Eu fiz aqui o meu último ponto, lá o nosso ponto decorativo, fiz as duas correntinhas. Agora, eu entro no primeiro ponto e vou fazendo aqui ponto baixo em cada um dos pontos de base. E a gente vai trabalhar o total de 5 pontos baixos. Trabalhei 3, 4 e 5. O último a gente não vai fazer e nem o primeiro do outro lado. Então, a gente vai pular 2 pontos baixos. Vamos lá? 1, 2, pulei. Vou para o outro lado, sem fazer correntinha de base. Também apertando bastante esse pontinho aqui, para não ficar espaço aqui no meio e ficar ruim, ficar feio. E assim, do outro lado, também trabalhei 5 pontos baixos, ó. Temos 5 pontos baixos aqui desse lado, 1, 2, 3, 4, 5, e 5 pontos baixos desse lado, 1, 2, 3, 4, 5. O total de 10 pontos, e a gente pulou 2 aqui na base. A gente pulou 2 pontos e ficamos com 10 pontos baixos. Agora, eu faço duas correntinhas e a gente vai continuar a repetição de todos os nossos motivos aqui do outro lado, ok? Então, vamos lá, continuar a repetição. E embaixo, aqui na ponta, a gente vai fazer do mesmo jeito. Eu volto aqui nessa parte, porque a gente vai pegar o ponto do meio, abraçando aqui no meio do leque. Normal, bem fácil e bem simples. Completando a sequência até o final. E aqui na nossa ponta, a gente vai fazer a mesma repetição. Aqui na ponta vai ser a mesma repetição. Fiz aqui as minhas duas correntinhas, vou dar a laçada. E aqui no primeiro intervalo, a gente vai lá buscar duas laçadas, ó. Fiz uma, laço, faço mais uma, laço, vou aqui para a próxima, lá a de baixo. Laço, laço novamente, entro no espaço
e busco aqui a laçada. Fizemos duas. Laço, e agora é o espaço do meio que a gente pegava lá no ponto alto. Mas aqui, como a gente não tem, a gente vai vir bem nessa direção aqui mesmo e buscar normal, fazendo o mesmo ponto, fica lá no meio do nosso lequezinho. Busquei uma e busquei aqui a segunda. Fica lá dentro do meiozinho lá do meu leque, assim, dessa forma. A gente segura aqui todas para poder ajustar. Vamos lá do outro lado e vamos fazer a mesma coisa. Laço, busco, e assim um laço, e vamos fazer o último intervalozinho aqui. Laço, e vou fazendo. Agora, eu vou fechar tudo junto. Busco e fecho tudo junto. Aqui pode ser que precise de mais correntinha, mas a gente pode colocar, não tem problema. Do outro lado, não ficou assim muito repuxado, mas aqui eu vou colocar 3 correntinhas. Ó, fiz 3 correntinhas e vou aqui para o meu ponto de base. 3 correntinhas, a gente vem pro ponto de base e vamos seguir a sequência aqui, fazendo o nosso último ponto. Então, vamos lá fazer esse último ponto aqui e eu já volto com você. Completei aqui o meu pontinho, fiz 2 correntinhas, vou entrar lá no nosso ponto inicial e fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou para o próximo ponto aqui, o nosso pontinho do meio, e já vamos fazer um ponto baixo para a nossa última carreira. Faço 2 correntinhas, laço, e agora eu vou fazer ponto alto aqui dentro do nosso ponto de detalhe, dentro aqui desse espaçozinho que ele tem. Então, entro aqui, faço um ponto alto, 3 correntinhas, e vou fechar aqui um ponto picô com 3 correntinhas. Laço, e no mesmo lugar eu faço mais um ponto alto. 3 correntes, fecho aqui, um ponto picô, laço, e faço mais um ponto alto. 3 correntes, e vou fechar com um ponto picô. Laço, e no mesmo lugar, mais um ponto alto. E assim, a gente trabalhou o total de 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, e 3 pontos picô aqui nessa parte, todos dentro lá do mesmo lugar, do espaçozinho aqui dos nossos pontos fechados juntos, assim, dessa forma. Agora, a gente faz 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo dentro aqui do ponto do meio, lá dos nossos 3 pontos baixos de base. Faço um ponto baixo. 2 correntes, laço, e vou aqui para o próximo intervalo e vamos repetir tudo novamente. Um ponto alto, 3 correntes, e vou fechar com um ponto picô. Um ponto alto, 3 correntes, e vou fechar aqui meu ponto picô. Um ponto alto, 3 correntes, e vou fechar aqui o meu último ponto picô, o terceiro e último. Entro no espaço e faço o meu último ponto alto também. Total de 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, e 3 pontos picô aqui nessa parte. Agora, a gente faz novamente 2 correntinhas, faço um ponto baixo aqui no ponto do meio, 2 correntinhas, laço, e já venho aqui pro intervalozinho do meio, ó, fica bem aqui no meio mesmo, o espaçozinho do meio. E faço novamente toda essa repetição. E assim, a gente vai fazer esses pontinhos aqui de detalhe em todos os nossos motivos até o final. E aqui na parte do decote, para quem ainda tem dúvida, nesta parte do nosso decote aqui, eu volto com você para a gente fazer a transição bem certinho. Completei todas as repetições aqui, até chegar na parte do nosso decote, fazendo aqui a mesma repetição, o mesmo acabamento. E aqui nessa parte, eu fiz as 2 correntinhas, tá? Temos lá as nossas 2 correntinhas aqui.
E a gente vai pular o primeiro ponto de base e vamos no próximo, fazemos um ponto baixo, fazendo afinal o que a gente já estava fazendo, pulando aqui os nossos pontos. E aí, eu pulei lá o primeiro. E assim, eu vou seguir com a sequência de mais 3 pontos baixos para fechar aqui essa parte, ou quer dizer, mais 2, que aí vai dar o total de 3 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3. E do mesmo jeito que a gente estava fazendo já as sequências anteriores, a gente vai pular o primeiro e a gente vai pular aqui o primeiro do outro lado também. Enfim, o primeiro e o último, 2 pontos baixos aqui, a gente vai pular. Então, vamos lá. 1, 2, pulo 2 pontos baixos, vou para o próximo, segurando aqui bem certinho para não ficar um buraco aqui nessa parte. Então, a gente faz um pontinho bem apertadinho para não ficar o buraco. E aí, eu vou fazer 3 pontos baixos. Já fizemos o primeiro, e vamos lá, segundo e terceiro, total de 3 pontos baixos. E assim, a gente ficou com 6 pontos. 3 pontos baixos um lado e 3 pontos baixos aqui do outro lado. Bem fácil e bem simples. Agora, eu faço 2 correntinhas e vou continuar a repetição novamente, até a gente chegar lá na parte da nossa ponta. Na ponta do coração, eu volto com você novamente, porque lá a gente vai precisar colocar mais ponto picô para poder fazer a nossa ponta. E aqui na nossa ponta, a gente vai colocar mais motivos aqui. Então, eu vou lá e vou fazer 3 correntinhas, dessa vez aqui na ponta, são 3 correntinhas. Dou a laçada, vou entrar aqui no nosso espaçozinho lá do ponto, faço um ponto alto, faço aqui o meu ponto picô. Faço mais um ponto alto, faço o ponto picô. E agora, eu vou fazer um ponto alto duplo, dou 2 laçadas na agulha, solto 2 e fecho o ponto. E agora, eu vou fazer 5 correntinhas. E vou fechar aqui o meu ponto picô com 5 correntes, 2 laçadas novamente, e vamos fazer outro ponto alto duplo. Mais um ponto picô com 3 correntes. Mais um ponto alto. Faço outro ponto picô com 3 correntes. E faço o meu último ponto alto aqui dentro. Agora, eu faço 3 correntinhas. Venho aqui e faço o ponto baixo. E assim, essa parte aqui da nossa ponta ficou dessa forma, com 2 pontos picô de 3 correntinhas e aqui o nosso ponto picô com 5 correntes no meio. Temos 2 pontos altos, 2 pontos picô, 2 pontos altos duplos, um ponto picô com 5 correntes e aqui os nossos outros 2 pontos altos e os 2 pontos picô. E 3 correntinhas aqui de cada lado na nossa ponta. Fica assim, dessa forma. Agora, vou terminar de fazer aqui o último e já volto com você. E finalizando o último, é só a gente fechar com um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo e finalizar o nosso trabalho. Aqui a gente vai cortar o fio e completar todos os nossos arremates. Vou arrumar aqui tudo bem certinho e já volto com você para te mostrar aqui todos os detalhes. Nunca se esquecendo de organizar aqui esses pontos, dar aquela puxadinha básica para arrumar todos esses pontinhos aqui fechados juntos, para que eles fiquem mais posicionados, enfim, para que eles se encaixem e fique bem mais certinho, bem mais alinhado. Então, a gente vai em cada um e dá aquele puxão de orelha, assim, nos nossos bicos. E eu já volto com você. E o resultado do nosso modelo é esse aqui.
um resultado maravilhoso. Como vocês viram, eu fiz esse modelo aqui todo no barbante número 6, nessa cor aqui, verde escuro. Coloquei a minha etiqueta da M2 Personal Laser. E aqui, gente, como eu sempre falo nas minhas aulas, você vem puxando essa parte aqui, aonde tem o nosso bico de acabamento, a gente tem que vir puxando as orelhinhas, a gente coloca as duas mãos, mas como eu estou aqui gravando, então, você coloca a sua mão nesse lado e segura aqui embaixo, e vai puxando cada um desses bicos aqui, para poder alinhar, encaixar todas essas laçadas, para que elas fiquem bem certinhas e alinhadas, para dar aqui o alinhamento perfeito desse modelinho, porque a hora que a gente faz, fica todo amarrotado, fica tudo amarrotado essa parte. Então, a gente vem e puxa aqui para poder encaixar todas as laçadas e ficar assim, um resultado bem perfeito, gente. E aqui nessa parte também, você puxa os dois lados aqui dessa forma. A gente puxa esses dois lados aqui para encaixar toda essa parte que a gente fez bem juntinho, né? Aqui a gente colocou bem apertadinho. Então, a gente vem e dá aquela puxada básica para poder dar esse V aqui do coração, que fica um aspecto melhor o seu tapete. E eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você chegou até aqui, conseguiu fazer o seu modelo, gostou aí do resultado, ou se você teve alguma dificuldade, deixa aqui para mim nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em agradecer você aí por ter assistido essa aula, por ter chegado até o final, por ter concluído o seu tapete sem nenhuma dificuldade e chegar a esse resultado maravilhoso. E um bom crochê, Deus abençoe todas as suas vendas. E tchau! Obrigado!